Olá, meu irmão, a graça e a paz. Aqui é o Lucas Santana e eu gostaria de falar um pouco com você nesses dias. Nós vamos fazer uns breves estudos acerca de serviço e discipulado e eu gostaria de convidar você a estudar junto comigo, né? Nós falarmos um pouco sobre o que seria esse serviço, o que seria esse discipulado. Mas antes de nós falarmos sobre serviço, né, e discipulado, eu gostaria de convidar você a entender algumas coisas referente até mesmo como nós devemos nos suportar e nos comportar, vamos dizer assim, diante do discipulado e do serviço. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, verso 3, e ali tem uma mensagem bem interessante para nós. João 3,3 vai dizer o seguinte para nós: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou melhor dizendo, o conceito do novo nascimento está totalmente imbuído na salvação, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês, exatamente porque esse fato é tão necessário e tão importante para nós. Quando nós falamos sobre salvação, nós automaticamente nos alinhamos, né, a um conceito meio que de super-herói ou a um conceito meio que de fato um resgate. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre esse resgate que acontece. Jesus aqui, ao falar aqui com esse homem que era um dos principais também da sinagoga, ele diz o seguinte para ele: olha, é necessário nascer de novo. É necessário você ter um novo nascimento, é necessário você ter uma vida totalmente com uma característica diferente também. É interessante nós falarmos sobre João, porque o evangelho de João, ele começa totalmente atípico dos outros evangelhos. João já começa esboçando quem é Jesus, dizendo no princípio era o verbo era Deus e o verbo de fato estava com Deus. O conceito de falar sobre isso já de começo é já colocando já quem é de fato Jesus e o que ele significa para nós. Existe uma busca incessante hoje de muitas pessoas e essa busca é exatamente sobre essa salvação. E por muitas vezes nós ficamos presos em algumas prerrogativas da nossa vida e essas prerrogativas são exatamente a vida que nós não queremos deixar de lado para ocorrer uma nova vida. E essa nova vida, ela só pode acontecer através de fato de uma criação espiritual da parte de Deus, de uma vida espiritual vinda de Deus. Quer ver uma coisa bem interessante? Quando nós pegamos o próprio Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, o evangelista diz o seguinte para nós: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só que palavra bem dura que é dita, é direcionado direto para nós, dizendo: olha, se você crê, meu amigo, muito bom, mas agora se você não crê, a ira de Deus ainda continua instaurada. Existe uma grande dificuldade nossa nos dias de hoje, porque nós falamos o seguinte: não, olha, Deus ele não odeia o pecado, né? Deus não odeia o pecador. Nós temos essas partes para falar sobre isso e esquecemos que é impossível falar de pecado sem falar sobre o pecador. E esquecemos que, de fato, Cristo veio para aplacar uma ira, a ira de Deus. Deus estava irado com a terra e foi necessário enviar Jesus para estar aqui conosco. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Independente do que o mundo tem expressado para nós, uma justiça meio vaga, independente dessas concepções que nós temos vivido no dia de hoje, eu gostaria que você entendesse o seguinte: eu e você, nós temos que estar de fato firmados e entendidos naquilo que Cristo fala para nós e não naquilo que o mundo interpreta sobre o que Cristo diz para nós. Cristo, quando levanta aqui para dizer, ele diz o seguinte: olha, entenda o seguinte, aquele que não crê no Filho não verá a vida. É bem simples. E essa crença, por muitas vezes, é falado para nós só sobre acreditar. Ah, não, eu creio que ele morreu. É isso. Não. Essa crença ela é desenvolvida por várias nuances e por várias formas, de fato.
Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se de fato nós entendermos o que é o novo nascimento, esse novo nascimento ele vai ser inquietante para nós. Sabe por que ele vai ser inquietante para nós? Porque nós vamos perceber o próprio evangelista Mateus dizendo para nós, dizendo o seguinte: olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Nós vamos pegar Mateus capítulo 23 e vai dizer para nós o seguinte: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ou melhor dizendo, é aqui mostrando para nós sobre pessoas que de fato continuam na igreja, estão dentro da igreja, mas ainda não foram salvos. Ainda não tiveram contato real com Cristo ao ponto de ter salvação. E eu gostaria de falar para vocês sobre 3 práticas que de fato nós podemos ver salvação ali. 3 práticas que nós podemos entender sobre um revigoramento espiritual, sobre um comprometimento espiritual, sobre uma ação sobrenatural de Deus, sobre exatamente as práticas, as formações daquele que de fato é novo nascido. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, onde diz para nós o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está deixando bem claro, não foi só alguns ou aqueles que completaram uma certa idade. Todos pecaram, todos pecaram. Todos, independente da idade, independente da situação, todos pecaram contra Deus e estão destituídos, estão fora dessa graça abundante do Senhor. E o que me chama a atenção nessa formação é que Cristo, de fato, nos confronta na nossa miserabilidade, para nós nos vermos dentro da nossa condição ali espiritual, de quem de fato nós somos. E eu te faço uma pergunta hoje: quem de fato você é? Porque se nós formos olhar quem nós somos, nós vamos entender que de fato nós estávamos depravados, nós estávamos longe da presença de Deus, nós não queríamos saber de Deus, Cristo foi lá, nos resgatou, e por muitas vezes nós ainda temos aquele consentimento e aquela vida, de lixo ainda. Como o próprio Calvino aborda sobre o texto de Salmos, quando fala que Cristo estende a mão, né? Quando Deus estende a mão para o pobre necessitado, e ali tira aquele pobre necessitado do lixo e eleva ele para sentar ali junto aos príncipes. E a pergunta que foi feita: mas por que muitos foram tirados do lixo, mas ainda simplesmente querem retornar para o lixo? E Calvino responde isso com um entendimento muito grande, abordando que muitos, na verdade, só pegaram vestes novas, não se lavaram, não tomaram um banho, vamos dizer assim. Por não tomar um banho, logo estes tiveram um grande entendimento, que é o quê? O cheiro do lixo ainda continua impregnado. Independente da roupa, independente das vestes utilizadas, aquele cheiro ainda continua ali matando. E deixa eu te falar uma coisa: somente quando nós entendermos quem de fato nós somos, nós vamos conseguir, de fato, olhar para Cristo e entender a condição que nós vivemos. Então, a primeira formação é nós entendermos quem nós somos. Entender que nós estávamos longe de Deus, nós não queríamos Ele. E eu gostaria de falar uma coisa para você hoje, por forma de entendimento. Sem a graça regeneradora, irmãos, nós estaremos espiritualmente mortos. Se Cristo não nos regenerar, continuaremos mortos. Ou melhor dizendo, irmãos, sem Cristo estamos mortos. Sem Cristo continuaremos mortos. Uma segunda formação é o que Ele fez por nós. Ou melhor dizendo, Ele morreu por nós. Isso está lá em João, capítulo 1, verso 13, onde diz que daqueles que nasceram do sangue, né, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da própria vontade de Deus. Ou melhor dizendo, está anunciando aqui para nós que tudo de fato veio dele. Não foi obra minha, não foi obra sua, foi obra dele.
Irmãos, esse novo nascimento, ele é fantástico porque ele não depende de mim, não depende de você, só depende dele. Nós só precisamos dele. Como o próprio apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, quando diz, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou melhor dizendo, Pedro estava dizendo, olha, bendito seja Deus, porque Ele enviou Jesus Cristo. Bendito seja Deus, porque Ele teve misericórdia de nós, porque se Cristo não tivesse vindo, não tinha como ser gerada esperança dentro de nós não teríamos esperança, nós viveríamos mortos ainda no nosso pecado, viveríamos mortos ainda na nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, nesse dia, só quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos entender o que foi que Ele fez por nós. Por isso que eu falo para vocês, quando nós olhamos quem realmente nós somos, nós conseguimos entender quem realmente Cristo é. Eu sempre gosto de trazer à memória as palavras de Spurgeon, quando uma pessoa chegou até ele e perguntou se ele tinha medo de não ser salvo, se ele tinha medo de, por acaso, fugir ali esse âmbito de estar junto a Cristo no final de todas as coisas, e ele olha para aquela pessoa e fala, olha, se eu olhar para mim, de fato, eu teria muito medo. Quanto medo eu teria, porque se eu olhar para mim, eu não sou merecedor de salvação. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que é impossível perder a salvação. Porque o próprio Cristo, no livro de João, fala para nós que Ele é o bom pastor e Ele toma conta das suas ovelhas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Cristo toma tanto conta das suas ovelhas que Ele fala que coloca essas ovelhas sobre as mãos e ninguém pode tirar essas ovelhas dele. Ninguém pode simplesmente retirar essas ovelhas ali das mãos de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa sobre a terceira formação, é que Cristo, Ele confronta de fato a nossa liberdade. Às vezes nós falamos que somos libertos, e essa visão de liberdade que muitas vezes nos atinge, está dentro de nós, é uma liberdade, na verdade, libertina, onde nós pensamos que podemos fazer aquilo que nós queremos. Onde pensamos que podemos agir da forma que nós temos no nosso coração. E deixa eu te falar uma coisa, não é assim que é explicado para nós. O confronto de Deus para nós é que a nossa liberdade é de fato conseguir fugir do pecado. A nossa liberdade é ir contra a nossa natureza pecaminosa. A nossa liberdade é falar, a partir de hoje eu não faço mais isso, porque eu consigo dominar isso, porque Cristo venceu, então eu também posso vencer em Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia rapidamente no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o verso 5, e me chama muita atenção isso que Paulo envia aos irmãos ali de Efésios 2:5. A palavra destinada a nós diz o seguinte: deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. Olha só que coisa linda. Ou melhor dizendo, Cristo não morreu por nós quando nós estávamos vivos. Essa explicação me chama a atenção porque me lembra de Mark Bully quando afirma sobre isso. Ele fala, olha, o que Cristo fez por nós é o seguinte, muitos falam que a composição que nós temos é que nós estávamos afogando, sofremos um naufrágio, estávamos afogando, e ali, de fato, estávamos num mar muito revolto, e dentro daquele mar revolto, olhávamos para um lado e para o outro, e não tínhamos como ser salvos, e passa alguém com um barquinho e lança ali, vamos dizer assim, ali uma boia, e nós ali falamos se queremos ou não, né? Se desejamos ou não, mas nós abraçamos aquela boia e ele nos puxa para dentro do barco. Mark Boyle vai dizer que isso não existe. Na verdade, o que acontece conosco é que nós sofremos um naufrágio e desse naufrágio não conseguimos nadar. Fomos parar lá embaixo, lá na topa, lá bem na popinha ali da terra, já morto,
sem fôlego, de fato já perdendo já a visão, já morto, e Jesus está passando no barco, ele pula. E ele vai descendo as águas. Ele nos pega na parte mais funda do mar, nos traz para o topo. E ali, de fato, nos recupera e nos traz a vida. E, de fato, irmãos, é isso que acontece conosco quando nós entendemos o que Cristo fez por nós. Por isso que esse confronto sobre a liberdade, ela é tão real em nós. Quer ver uma coisa? Quando nós olhamos para o próprio Nicodemos, que foi ali durante a noite ter aquele encontro com Cristo, quando nós olhamos para o próprio Nicodemos, nós vemos um Nicodemos que tinha muito conhecimento, nós vemos um Nicodemos que tinha muito estudo, nós vemos um Nicodemos que era admirado por todos, nós vemos um Nicodemos que tinha muita disciplina, vemos um Nicodemos que tinha firmeza para cumprir as leis, nós vemos um Nicodemos que simplesmente era um homem que tinha um status grandioso no meio da sociedade, era visto como um homem de Deus, era visto como um grande rabi, era visto como um grande mestre, era visto como um grande homem de fato, mas mesmo nisso tudo, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus olha para ele e fala, olha, é necessário nascer de novo. Irmãos, esse confronto à nossa liberdade é para nós entendermos que a vida ela não é só feita de religiosidade, de moralidade, de ética. A vida não é só feita exatamente dessas questões, dessas situações. Para nós entendermos de fato o que é novo nascimento, não é ser um cristão bonzinho, ou ser uma pessoa boazinha. A entender que eu sou salvo só porque Cristo morreu na cruz por mim. A entender que se fosse necessário, eu não conseguiria de forma nenhuma, pelas minhas forças, alcançar a salvação. Foi necessário Cristo. É entender que esse novo nascimento surge porque a nossa dependência se vai e se acaba. É entender essas questões. Então, irmãos, nós não somos salvos por ser pessoas boas, nós não somos salvos por ter bons olhos, nós não somos salvos por essas questões, nada disso adianta. Isso que eu estou falando lembra-me das palavras de John Piper, quando ele dizia, olha, ninguém é salvo por ver sinais e maravilhas, nem por dar crédito àquele que fez os milagres. Ninguém é salvo por causa disso. Ninguém é salvo porque, olha, foi Jesus que fez isso para mim. Ninguém é salvo, cara, eu vi ali um sinal grandioso de Deus. Ninguém é salvo por causa disso. Irmãos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, sabendo que isso não vem de nós, é dom de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, além desse confronto que Cristo faz conosco, Ele faz outras coisas também a nós. Quando nós entendemos de fato o que é evangelho, nós entendemos que nós não estamos abraçando uma religião, nós estamos abraçando uma vida nova. E deixa eu te falar uma coisa, o plano de Deus para nós é bem simples. Sabe qual é, irmãos? Se crer e for batizado, será salvo. Agora, se não crer, já está condenado. O plano de Deus para nós é bem simples. Ele diz para nós, olha, não é uma religião, é uma vida nova. O plano de Deus para nós é bem simples, porque não é uma mera afirmação, irmãos, de caráter, de pudor, não é só uma mera afirmação moral. É de fato algo sobrenatural que acontece conosco, porque a partir daquele momento nós começamos a experimentar dele, porque tudo que fazemos nós olhamos para a memória dele. Não é só algo vinculado àquilo que nós apresentamos como bonzinhos por aí, mas sobre aquilo que ele fez por nós. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, não é uma melhoria da velha natureza humana. Não é só uma melhoria do corpo, não é só uma melhoria da face, não é só uma melhoria do coração, não é só uma melhoria dessas questões, não. Até porque quando nós estamos em Cristo, nós somos perdoados, purificados, nos tornamos novos. E cada vez mais nós somos formados pelo Espírito Santo de Deus.
E eu gostaria de encerrar falando uma coisa com os amados irmãos sobre o que de fato acontece no novo nascimento. Irmãos, quando o novo nascimento ele chega, nós entendemos que somos totalmente incapazes. Entendemos que somente em Cristo nós podemos ser capazes de novo e suficientes de novo. Então, essa primeira mensagem que eu deixo para vocês é exatamente o seguinte: nós estávamos mortos, mas Cristo foi lá e pagou a dívida por nós. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e fique na santa paz de Deus.